Matheus e vou apresentar a atividade contextualizada de organização e arquitetura de software. O tema que eu escolhi para essa apresentação foi memórias. Vou começar aqui falando sobre a memória RAM. A memória RAM é um tipo de tecnologia que permite o acesso aos arquivos armazenados no computador. Diferentemente da memória do HD, a RAM não armazena os conteúdos. Ela é responsável pela leitura dos conteúdos quando requeridos pelo usuário. Como é que a memória RAM funciona? Eu vou fazer aqui uma analogia para mostrar como é que ela funciona. Assim como uma mesa, quanto maior a memória RAM, maior sua capacidade de trabalho. Mas a capacidade da mesa é medida em área. Quanto maior a área da mesa, mais livros vai caber em cima dela. E quanto maior for a capacidade da memória RAM, maior será a quantidade de aplicativos que poderá funcionar simultaneamente em algum dispositivo. Agora eu vou falar um pouco sobre o disco rígido. Na verdade, sobre o SSD. Desculpa. O SSD é um componente de hardware que substitui o antigo HD como unidade de armazenamento de dados nos computadores. Ele é muito mais rápido que um HD, pois ele não possui disco físico ou agulhas magnéticas. Os SSDs mais comuns possuem dois componentes, a memória flash e o controlador. A memória flash é o responsável por armazenar os dados, os arquivos e controlar e gerenciar. Como o SSD não tem partes móveis, toda essa troca se dá através de cargas elétricas. Agora eu vou falar um pouco sobre a memória cache. A memória cache ela é considerada um pequeno componente que consta dentro do processador. A memória cache funciona como uma biblioteca de acesso rápido que existe dentro dos computadores e dispositivos móveis. Ela tem o objetivo de guardar dados, informações e processos temporários acessados com frequência e assim agilizar o processo de uso no momento que são requisitados pelo usuário. Agora eu vou falar um pouco sobre a memória ROM. É um tipo de memória que, como o próprio nome diz, permite apenas a leitura de dados e não a escrita. Isso porque suas informações são gravadas pelo fabricante uma única vez e não podem ser alteradas ou apagadas, somente acessadas, sendo assim classificadas como memória não volátil. Agora eu vou falar um pouco sobre a memória flash. Uma memória flash é um tipo de dispositivo de armazenamento não volátil. Ou seja, o que quer dizer, né? Isso mesmo se a energia não tiver, mesmo se tiver sem energia, ele manterá as informações salvas nele, diferente da memória ROM. E diferente da memória ROM, a memória flash pode ser atualizada. Agora eu vou falar sobre a hierarquia das memórias. O termo hierarquia da memória se refere a uma classificação de tipos de memória em função de desempenho. Essa classificação geralmente segue duas dimensões: tamanho, capacidade e velocidade de acesso, sendo tradicionalmente representada por uma pirâmide. E quanto mais próximo da base da pirâmide, menor será os custos, a velocidade, porém vai ter uma capacidade alta. E quanto mais ao topo dessa pirâmide, maior vai ser o custo, maior vai ser a velocidade, porém a capacidade vai ser bem menor. E é isso, essa foi a minha apresentação.